Boa noite. Hoje é quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Jair Bolsonaro joga as suas últimas cartas antes de seguir para a prisão e cumprir a pena de mais de 27 anos de detenção determinada pelo Supremo Tribunal Federal por sua participação como líder da trama golpista que por pouco não lançou novamente o país no terror da ditadura. O tempo que o separa, provavelmente, da Papuda, já pode ser contado em dias, segundo analistas. Veja também, nesta edição de No Fio da História, esquerda e direita vão se enfrentar no segundo turno das eleições presidenciais no Chile. No Brasil, a Petrobras descobre um novo e promissor campo petrolífero na Bacia de Campos, no litoral fluminense. Assista também a uma entrevista exclusiva com o jornalista Paulo Faustino, diretamente de Belém, sobre os bastidores da COP30, marcada pelo negacionismo de Donald Trump e pela ausência dos Estados Unidos, país apontado como o maior responsável ao longo dos anos pelas causas que têm levado o planeta às mudanças climáticas responsáveis pela deterioração do meio ambiente global. O Supremo Tribunal Federal publicou na segunda-feira, 17 de novembro, a ata que confirma a rejeição por unanimidade dos recursos apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 6 réus no caso da trama golpista. A decisão da primeira turma mantém a condenação do ex-capitão, que recebeu pena de 27 anos e 3 meses de prisão. A primeira turma do STF, composta por Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino, rejeitou os embargos de declaração apresentados pela defesa para tentar esclarecer pontos do acórdão anterior. Com isso, o Supremo deve publicar nos próximos dias o acórdão atualizado que formaliza tanto o julgamento inicial quanto a negativa dos recursos. Após a publicação, a defesa ainda pode apresentar um último recurso no prazo de 5 dias. Caso isso ocorra, haverá novo julgamento virtual antes que seja declarado o trânsito em julgado do processo. Com o encerramento da fase recursal, caberá ao relator Alexandre de Moraes determinar o início do cumprimento da pena. Bolsonaro poderá cumprir regime domiciliar ou poderá ser enviado ao regime fechado no complexo da Papuda, em Brasília. Há quem compare o caso ao do ex-presidente Fernando Collor, apostando que Bolsonaro cumprirá um breve período inicial na cadeia e logo após irá para regime domiciliar, por conta de sua saúde debilitada. A Petrobras anunciou na segunda-feira, dia 17 de novembro, a descoberta de petróleo de alta qualidade em uma área do pós-sal na Bacia de Campos, no litoral do estado do Rio de Janeiro. O petróleo foi identificado no bloco sudoeste do campo Tartaruga Verde, em um poço exploratório localizado a 108 quilômetros da costa da cidade de Campos dos Goytacazes e a uma profundidade de 734 metros. O pós-sal é a camada situada acima das rochas salinas, onde o petróleo está em profundidade menor, o que facilita a extração. Já o pré-sal fica abaixo dessa espessa camada rochosa de sal, em regiões mais profundas, concentrando grandes volumes de petróleo de alta qualidade. Segundo a Petrobras, que opera o bloco com 100% de participação, o material coletado nos testes passará por análise em laboratório e a qualidade do reservatório também será avaliada, assim como o potencial de produção. O ex-ministro do Trabalho e analista político Brizola Neto criticou a política do governo Lula em relação às reservas brasileiras de petróleo e à Petrobras. O que o presidente Lula fez para retomar o capital da empresa? E 65% dessa riqueza vai lá para os acionistas, para a distribuição de lucros e de dividendos. O que a gente vai fazer para fazer com que essa cadeia de petróleo seja desenvolvida no Brasil, para ter refino, para ter petroquímica,
né, para, enfim, a gente conseguir agregar valor a esse petróleo. Ou a gente vai entregar esse petróleo para as empresas multinacionais, né, e deixar essa riqueza ser sangrada daqui. Os chilenos foram às urnas no domingo, dia 16 de novembro, para o primeiro turno das eleições presidenciais. A grande disputa ficou entre a candidata Janete Jara, do Partido Comunista, apoiada pelo atual presidente Gabriel Boric, e José Antônio Cast, do Partido Republicano, da ala de extrema-direita do partido. Temas como segurança pública, avanço da criminalidade e a preocupação com a imigração dominaram o debate eleitoral durante a campanha. Janete Jara teve mais votos, com 26,85% contra 23,92% do seu adversário. Mas, apesar da vantagem, as pesquisas indicam que a candidata do Partido Comunista poderá ser derrotada no segundo turno, marcado para o dia 14 de dezembro, já que José Antônio Cast recebeu apoio de outros dois candidatos de direita e extrema-direita, Evelyn Matthei e Johannes Kaiser, que foram derrotados neste primeiro turno. Somados, os votos de Matthei, 12,59%, e de Kaiser, 13,94%, seriam suficientes para dar a vitória ao republicano. Crítico de Boric e deputado eleito várias vezes, Cast defendeu a continuidade de Pinochet no plebiscito de 1988. Fez questão de tirar foto ao lado do ex-presidente Bolsonaro em 2018 e espera assumir a cadeira presidencial nesta terceira tentativa ao Palácio La Moneda. Se vencer, a América do Sul terá mais um governo à direita, depois de Argentina, Paraguai, Bolívia e Equador. Drill, baby, drill. A ausência de Donald Trump e de sua delegação nas negociações da COP30 em Belém não é um mero boicote diplomático, é a consolidação de uma política de negacionismo climático que embasa o discurso do presidente norte-americano desde o seu mandato anterior. Enquanto nações aceleram a transição energética, Trump, eleito com o bordão "Drill, baby, drill", que quer dizer "perfure, baby, perfure", reafirma seu plano de manter a economia dos Estados Unidos movida a combustíveis fósseis, ignorando os alertas da ciência sobre uma catástrofe global. O negacionismo ambiental está intimamente ligado à injustiça climática e ao aprofundamento das desigualdades sociais em todo o planeta. Os impactos da crise do clima, como secas, inundações e quebras de safra, atingem primeiro e com mais força as populações mais vulneráveis, que menos contribuem para a emissão de poluentes. A fome e os conflitos por recursos naturais, como água e terra fértil, são faces diretas dessa equação perversa. Enquanto os negacionistas protegem os lucros de uma indústria poluente, são os pobres, os povos originários e as nações em desenvolvimento que pagam a conta, colocando em risco a segurança e a soberania alimentar. O negacionismo de Donald Trump também se materializa em ações geopolíticas imperialistas, como a investida bélica contra a Venezuela. Sob pretexto de combater o que ele chama de narcoterrorismo, Trump mira o que realmente lhe interessa: as maiores reservas de petróleo do planeta. A estratégia é tirar Nicolás Maduro do poder e se apossar dessas riquezas, mesmo que seja ao custo do desequilíbrio econômico e da instabilidade de toda a região. Falamos aqui desde Belém, a atual capital brasileira, com o jornalista Paulo Faustino,
nosso amigo de longa data, Paulo Faustino, que atuou durante muito tempo na imprensa carioca e fluminense, trabalhou também em governos trabalhistas aqui no Rio de Janeiro, tanto no Estado, os governos de Leonel Brizola, como também em prefeituras, e já se encontra radicado em Belém já há vários anos, onde também desenvolve uma atuação junto à mídia e também uma atuação na área do jornalismo político. E Paulo Faustino, ele está, atualmente ele é assessor do senador Jader Barbalho e ele vem acompanhando os acontecimentos da COP30 desde o início, diariamente, e acompanhando também os impactos que esse evento exerce sobre a cidade de Belém, que ele conhece muito bem. Mas, Paulo, eu queria começar a nossa conversa focalizando, né, depois dessa matéria que assistimos aí com a Miane Albuquerque, falando sobre a questão do negacionismo, mas falando de um outro aspecto assim, lamentável, né, dos acontecimentos dos últimos dias, que foram as declarações do chanceler alemão Friedrich Merz, que deixou Belém, deixou o cenário da COP, falando mal do nosso país, da cidade de Belém, dizendo que estava feliz por regressar à Alemanha, enfim, uma atitude lamentável, uma atitude preconceituosa, né? E que parte, né, de um país rico, né? Entre eles foi entre os países que colonizaram, né, nos últimos 500, 600 anos, né, e tem uma grande responsabilidade sobre os problemas ambientais que nós enfrentamos hoje, né, e que a COP tenta dar solução. Como é que foi a repercussão aí no Pará, em Belém, dessas declarações desse chanceler alemão, Paulo Faustino? É um prazer falar com você, com o fim da história. Foram declarações lamentáveis, né, preconceituosas, e foram rebatidas com muita veemência pelo governador Helder Barbalho e pelo prefeito Igor Normando e vários políticos também. E também de pessoas que ficaram ofendidas, já que é o seguinte, que a gente sente na cidade, a cidade está lotada, né? São 56 mil credenciados, é a segunda maior COP, só perde para Dubai, funcionando bem, a cidade está cheia, totalmente cheia, o transporte para a COP funciona muito bem para os credenciados, não temos nenhuma assim, notícia de problemas, os problemas iniciais que ocorreram lá, de ar-condicionado e tal, eram mais com as empresas que foram contratadas não pelo governo do Estado, mas sim pelo gabinete civil, mas foram todos sanados, tudo funcionando muito bem, a cidade funcionando. Um impacto muito grande, né? Belém que recebeu assim, muitas obras durante esse período, né? Obras de esgotamento sanitário, obras de urbanização, desses ônibus que eu falei que estão funcionando, são quase 300 ônibus elétricos comprados exatamente para isso, que depois vão ficar de legado para a cidade. E as declarações foram rebatidas com muita veemência. A gente não vê nas ruas esse preconceito, ao contrário. Eu encontrei alguns jornalistas estrangeiros e brasileiros, todos estão satisfeitos, todos felizes e curtindo a cidade. Trabalhando muito, né? Bastante trabalho, mas depois se divertindo bastante. No fim de semana, para Ilha do Combu, que é aqui próximo, Ilha do Mosqueiro, aproveitando a cidade. E a gastronomia paraense, que é única, né? Então, estou vendo muitos elogios.
Sim. E realmente foi lamentável isso. E, aliás, ao contrário do governo alemão, anunciou investimentos no Fundo das Florestas e no Fundo da Amazônia. E é estranho, já que é um país emissor, ele está contribuindo vai contribuir com o fundo, tanto o fundo das florestas tropicais, quanto o Fundo da Amazônia. Sim. Eles anunciaram que vão fazer um investimento considerável, né? Ainda não disseram exatamente o valor, né, que vai ser investido, né, que vai ser doado, mas vamos aguardar. Agora, curioso que nessa declaração, que foi numa conferência lá, que participou, ele diz que ele estava voltando para a Alemanha e falando com jornalistas, perguntou aos jornalistas se alguém gostaria de ficar, ou seja, ele usou os jornalistas para montar essa afirmação preconceituosa, e pelo que você diz, não é a percepção que se tem dos jornalistas que estão em Belém, jornalistas estrangeiros, não é isso? Sim, tem vários vídeos correndo na internet, jornalistas estrangeiros e jornalistas brasileiros em vários pontos da capital elogiando ou a gastronomia, ou os locais, ou a cultura muito forte. Aliás, Belém recebeu assim, muitos investimentos nessa área cultural. Tem o Museu das Amazônias, o novo Museu das Amazônias, que é muito bonito, vários centros culturais, Caixa Cultural, Centro Cultural do Banco da Amazônia. Várias empresas estão fazendo durante a COP casas com exposições, do BN10, pegando aqui Episcopado, uma casa antiga, muito bonita, e vários cantos da cidade. A cidade está em evolução cultural, com música, peças de teatro, filmes. Existe uma programação em torno da COP muito grande. E a cidade até porque se pensou nisso em função das milhares de pessoas que iam chegar a Belém. E está tudo funcionando e a cidade está cheia e esses pontos estão todos cheios. E os elogios são grandes. Não vi assim, no início vi uma criticazinha aqui e ali na questão do calor, e aí é um choque de realidade, porque conheciam a Amazônia de longe, né? Falavam da Amazônia, da conservação da floresta, mas não conhecia a Amazônia. A Amazônia é quente. E com o aquecimento global ficou mais quente ainda. Por isso que é importante todos esse debate sobre as mudanças climáticas, e a gente sente isso aqui. Por acaso, essa semana da COP está chovendo bastante, mas andou um pouco sem chuva, o que é anormal aqui, né? Assim, o período das chuvas aqui, o que é considerado inverno é menos chuva, e verão é calor com mais chuva. Então é assim, né? Então, quer dizer, calor com menos chuva, verão, calor com mais chuva no inverno. É o contrário. Sim. Bom, a verdade é que os participantes da COP, os jornalistas, todos, acredito que estão tendo uma rara oportunidade de ver um espetáculo que não creio que tenha acontecido algo parecido em nenhuma das outras conferências que já foram realizadas, que é a presença da própria floresta, né? A imponência da floresta e dos povos da floresta que estão participando, né? E mesmo em manifestações, em reivindicações, como os índios estão fazendo, né? Mas, enfim, essa densidade, né, que todos ali estão testemunhando, né, a densidade da força da natureza e também
do elemento humano, né? Que é, no final das contas, é o que existe de mais importante, né? Então, quando se fala em mudanças climáticas, em combate é, ao aquecimento global, não se pode esquecer do elemento humano, né? Então, acho que eles têm realmente estão tendo um espetáculo grandioso, né? Nessa COP30 em Belém. Agora, e como a população da cidade, ô Paulo, tem reagido assim ao evento, tem recebido também os representantes das delegações estrangeiras, os jornalistas, como está sendo essa interação entre os participantes da COP e os belenenses? A população está totalmente envolvida, já que a cidade recebeu muitas obras. A COP ela ocorre num espaço grande, que é a Zona Azul, e próximo a ela, a Zona Azul só entra credenciados, esses 56 mil. Mas próximo a ela, num parque que foi construído, que vai ficar para a população, um parque imenso, com trapalhões, com brinquedos, com muita coisa. E nesse espaço foi criada também a Zona Verde. Essa Zona Verde também é aberta ao público e da Zona Azul você tem acesso à Zona Verde. E a população tem acesso também, por entrada à Zona Verde. Então existe esse encontro da população com a COP. Além disso, no centro de convenções próximo, tem também o espaço dos municípios. O Pará tem 144 municípios, e nesse espaço estão estandes de praticamente quase 100 municípios, com as suas peculiaridades, né? Cultura, gastronomia, produtos, tal. Então, a população, porque os estrangeiros e os brasileiros e os paraenses vão ter acesso também ao que cada município produz, o que cada município tem. Já que muitos paraenses não conhecem o Pará, não. O Pará é um continente, né? O Pará tem mais de 1.400.000 quilômetros quadrados. Já tem um exemplo aí, o Rio de Janeiro tem 43 mil. O Pará tem quase 1.200.000 a mais, 1.400.000 a mais. É um continente, né? É muito grande, tem o maior município do mundo, de Altamira, que é imenso. Então também é uma oportunidade dos paraenses, dos brasileiros, dos estrangeiros, ter uma visão geral do Estado. E da Amazônia, né? Por isso foi inaugurado também o Museu das Amazônias, que mostra toda a biodiversidade da Amazônia no inteiro. E fala-se muito da Amazônia, mas a Amazônia ainda é muito desconhecida, né, para o grande público. Tanto que as pessoas estranham o calor e tal. E você citou Belém, a questão. Belém é uma grande metrópole, né? Com mais de quase 1.400.000 pessoas, mas com 5 minutos, 10 minutos de barco, você está no meio da floresta. Você sai de barco, já está no meio, tem as ilhas e tal, você tem a atmosfera de floresta, tem já os povos ribeirinhos próximos e tal. Né? Plantações de açaí, por aí vai. É bom citar também o seguinte, que na estação das docas, que já existia, que é a recuperação do porto, outra parte foi recuperada, onde foi construído um hotel, tem o Centro Cultural da Caixa, tem o Museu das Amazônias, mas foi construído também um importante parque de bioeconomia, que é um investimento do Estado para atrair investimentos, que a ideia é unir inovação com universidades, institutos de pesquisa e empreendedores, principalmente para incentivar produtos da floresta que não agridam o meio ambiente, com fármacos, cosméticos, alimentos, bebidas, em cima derivados do cacau,
o açaí, por aí vai. Sim. Bom, você citou aí algumas das obras, né, algumas das dos equipamentos que vão ser herdados pela cidade e pela população. Eu queria que você fizesse um balanço desse legado, Paulo. Um balanço depois que a COP terminar, no dia 21, do que vai ficar para Belém. O que Belém está conquistando com essa COP30. Belém sofria e sofre ainda, como ela recebe intensas chuvas, muitas áreas, Belém alaga com facilidade. E muitas áreas foram canalizadas. Belém sofre também com falta de grande parte da cidade de esgotamento sanitário, então grande parte, uma parte já recebeu o esgotamento sanitário, que são obras importantes. Por exemplo, o Velo Peso não tinha esgotamento, o Velo Peso foi recuperado, o mercado Velo Peso, que é um ponto turístico importante da cidade. Foi feito lá obras de esgotamento sanitário. A cidade foi reurbanizada, grande parte central da cidade foi reurbanizada, as docas, meu pai daqui, várias avenidas, principalmente no acesso onde estão ocorrendo tanto a Zona Verde como a Zona Azul, grandes avenidas, tipo a Bandeira da Mandaré, a Visconde de Souza Franco. Aonde acontece o evento era um aeroclube que foi transformado num grande parque, né? Vai ser um legado para a cidade. Quer dizer, vai ser transformado numa área verde, já está sendo transformado numa área verde, mas com muitos equipamentos, né? Equipamentos de lazer, vários equipamentos de lazer, esportivos e recreativos. Olha, a questão que é o seguinte, né? O turismo, com isso o turismo foi muito incentivado. Por exemplo, os transatlânticos, quando vinham para cá, tinham que ficar ao largo, porque o porto de Belém estava assoreado, os transatlânticos não conseguiam encostar. Temos 2 transatlânticos, foi recuperado o Porto do Outeiro, o pequeno Porto do Outeiro, todo recuperado. Tem 2 imensos transatlânticos que estão servindo de hospedagem para autoridades lá. Obviamente, isso vai ser vai ficar como legado, e Belém vai entrar definitivamente no roteiro de transatlânticos, que é o importante em termos de criação de emprego e renda, uma coisa mais constante na área do turismo. Novos hotéis foram realizados, né? Foram construídos aqui, né? 4 grandes hotéis, 2 redes, a Vila Galeta aqui, Tivoli também, com um grande hotel também se instalou aqui. Quer dizer, a área de turismo recebeu bastante incentivo, né, para essa COP, e que vai ficar de legado e vai ter que se trabalhar para atrair turistas, né, do estado para... Muitos restaurantes foram abertos, né? Na construção civil, muitos empregos foram criados, porque a cidade virou um canteiro de obras, né? E tem a questão da manutenção dessas obras, né? Todas essas obras aí vão ter que receber manutenção. A cidade está muito bonita e é importante que a população cuide, e também a prefeitura e o governo do estado cuidem. Então, por exemplo, o parque é imenso, tinha uma discussão, vai ficar com a prefeitura, o estado disse que vai cuidar da manutenção, senão essas obras podem se estragar com o tempo, né? Então, existe uma preocupação que esse legado seja permanente e seja cuidado, né? Sim. Bom, Paulo, uma curiosidade, né? Nós 2 participamos como jornalistas da primeira conferência, que foi a Rio 92, né? Naquele tempo nós trabalhávamos
como eu já disse, né, nos governos trabalhistas aqui, do Leonel Brizola, era governador do estado. Você, se eu não me engano, estava na Rio Tour, né? Estava na Rio Tour, Era assessor de imprensa da Rio Tour, né? E acompanhamos de perto, porque era a Prefeitura do Rio e era o governo do estado, que eram os anfitriões, né? Acompanhamos de perto toda aquela movimentação, né? Foi uma conferência importantíssima, né? Dali se iniciou o processo de busca global de soluções para as transformações e as mudanças climáticas, né? Como que você que agora acompanha aí de perto essa COP30, né? Que paralelo você estabeleceria, por exemplo, entre a Rio 92 e a COP30? O que você acha? Quais seriam, assim, na sua visão? Não estou nem falando em termos da política climática, mas estou falando basicamente do evento em si, dessas COPs, né? Qual o nível de comparação você faria entre a Rio 92 e a COP30? Tem coisas muito parecidas, né? Que é o descrédito. Eu me lembro que na época eles diziam que não ia dar certo, a Rio 92 e tal, no Rio, até porque existia uma campanha contra o governo Brizola, não conseguiria receber a contento, ter uma estrutura adequada para receber, então, e funcionou muito bem. O Rio 92 é um marco mundial, que abriu os debates, foi um evento que abriu esse debate climático, na verdade, né? A partir daí, que aí, as COPs e tudo, anuais e tal, a Rio 92 é um marco histórico. E, quer dizer, ele teve esse orgulho de participar desse marco histórico, né? Mesmo como jornalistas, mesmo acompanhando a estrutura que a gente ralou para burro, existia um descrédito muito grande, e a gente deu a volta por cima. Aqui teve também essa campanha. Teve um pouco de olho grande aqui dos hoteleiros, que aumentaram muito os preços, as pessoas aumentaram muito os valores dos aluguéis, isso depois foi contornado, né? Mas ficou uma imagem ruim. E eu acho que, quer dizer, os hoteleiros vão ter que trabalhar para, depois da COP, para recuperar essa imagem na questão dos preços, para atrair turistas. Já que a cidade, quer dizer, está em todo mundo. Obviamente, as pessoas estão curiosas de vir, mas estão preocupadas com os preços. Então, vamos ter que trabalhar bem essa questão, né? Agora, na questão da organização que a gente tinha, a cidade funcionou. Tinha, obviamente, o Belém não é o Rio, não é o Rio de Janeiro, não é São Paulo, em termos de infraestrutura, mas conseguiu se adequar bem, né? Quer dizer, houve o treinamento das pessoas, as pessoas estão. Você vê lá as pessoas, funcionários, com inglês básico, funcionando muito bem. Então, quando a pessoa não sabe falar o inglês, tem sempre uma pessoa próxima. Então, não veio tanta gente de fora trabalhar, pegaram. Estão utilizando muitas pessoas daqui, isso é muito bom, né? Muitos estudantes trabalhando, muitos voluntários, né? Os universitários todos, assim, estudantes do segundo grau, são muitos voluntários. O corpo de voluntário é muito grande e atencioso, até porque o povo perenense é hospitaleiro. Então, isso é uma coisa boa, e por isso que eu não entendo o chanceler alemão, né? Porque uma das levantinhas que os jornalistas estrangeiros e nós, os brasileiros, pode pegar isso, pessoal brasileiro, pessoal da Globo Rio, pessoal do SBT, todos os veículos,
CNN e tal, todos estão elogiando carinho, né? Jornalistas viraram celebridade, né? Fazem foto na rua, as coisas todas e tal. Felizes. Então, e acho que um paralelo da Rio 92 com a COP30 é a capacidade que o Brasil tem de organizar eventos. O Brasil faz qualquer evento, faz o carnaval, fez a Rio 92, faz todos os congressos. É um país que Rio, São Paulo, faz muitos congressos e todos os estados hoje tem centro de convenções e tem grandes eventos, mega eventos, né? O Rock Rio, e por aí vai. Usa lá em São Paulo. E vários eventos, porque é muita gente. Os eventos na Vila Atlântica, o Cid Nazaré aqui, que sempre a multidão, e por aí vai. Então, o Brasil, né? Quer dizer, e as cidades brasileiras, elas conseguem fazer grandes eventos, né? É só se preparar, né? E os eventos são importantes para a cidade. Eu acho que Belém não conseguiria fazer tantas obras se não tivesse a COP30. A COP30 foi importantíssima para saldar umas diversas dívidas que a cidade tinha com a sua população. Sim. O Rio de Janeiro, evidentemente, tinha mais estrutura, né? Inclusive o palco da Rio 92 foi o Rio Centro, que já era um centro de convenções de grande porte, que já existia, né, na cidade. Agora, a cidade tinha problemas viários, e ficou com um legado também. Temos hoje aí a linha vermelha. A linha vermelha é um legado da Rio 92, né? Até, me lembro muito bem, nessa época eu trabalhava na assessoria de imprensa do governador, e o Brizola, ele forçou a mão para que o projeto da linha vermelha, que originalmente seria apenas para ligar a Ilha do Governador ao centro da cidade, para facilitar o deslocamento das delegações que chegariam na cidade através do aeroporto do Galeão, né? Mas ele forçou a mão para que essa obra se estendesse até a Baixada Fluminense, levando um benefício, ampliando esse benefício a uma população muito maior, né? E essa grande obra ficou aí de legado, né, para o Rio, né? Agora, eu pessoalmente... É bom lembrar também o seguinte, né? Naquele tempo você não tinha facilidade de comunicação como tem hoje. Sim. Então, eu me lembro muito bem que acompanhei isso pela YouTube, foram levados assim, fibra ótica lá para a Barra da Tijuca, fortalecendo o esquema de comunicação naquela área que foi atendida toda a área, aquela área da Zona Oeste ali. Quer dizer, aproveitando a Rio 92, toda a parte de fibra ótica foi intensificada naquela época. Sim, bem lembrado. Agora, ainda dentro de um paralelo, né? Eu diria, sabe, Paulo, que a grande diferença para mim entre as duas conferências está no foco político, né? Em 92 o presidente era o Collor de Mello, né? Que teve um governo muito polêmico, não terminou o mandato, né? Sofreu impeachment. E hoje o presidente Lula é o grande responsável, inclusive, por essa COP se realizar na Amazônia brasileira, em Belém, né? E por implementar propostas de grande impacto, né? Para mitigar essas questões das mudanças climáticas, como o Fundo das Florestas, né? Que é um projeto que surge da determinação do presidente Lula em fazer com que os países
mais ricos e com melhores condições ajudem no desenvolvimento de um fundo com recursos para manutenção, preservação e recuperação das florestas tropicais. Então, já que estamos falando de política, eu queria saber de você, para encerrar a nossa conversa, o que você acha que a COP30 deixa para o Pará, né? Em termos também de ganhos políticos, né? O desempenho aí do governador Jader Barbalho, que me parece que está se saindo muito bem também, é uma figura central aí na realização desse evento, né? O que você acha que a COP30 vai beneficiar o Pará e os paraenses do ponto de vista político? O governador é o Helder Barbalho. Desculpe, é verdade. É importante ressaltar que todos esses investimentos que foram feitos para a realização da COP30, a maior parte dos recursos foram do governo federal. O Lula não só apoiou que a realização fosse em Belém, mas como também bancou, junto com o governo do Estado, a realização dessas obras e a preparação. Tanto que lá a Zona Azul é do Gabinete Civil da Presidência, que a coordenação é da ONU, quer dizer, mas quem montou aquilo ali foi o Gabinete Civil da Presidência da República. Ele peitou para que essa COP fosse feita na Amazônia, para que o discurso não fosse um discurso distante da realidade. Quando ele fala do fundo das florestas tropicais, ele fala na Amazônia e mostra a Amazônia. É importante mostrar a Amazônia para o mundo e que as pessoas vivenciassem isso. Eu acho que esse sentimento está passando para a população. Tomara. Eu tenho esse sentimento que ele está fazendo um grande trabalho no país e está fazendo um grande trabalho dessa questão ambiental. Sincera, enfrentando um negacionismo muito grande aqui também, tem como grande parte do país, tem forças de direita fortes, principalmente no interior, mas essas forças estão reconhecendo, né? Tanto que é o seguinte, né? Eu nem conto os governadores da Amazônia, que os governadores do país inteiro, os governadores da Amazônia, mesmo da direita, compareceram porque, obviamente, estão de olho nos recursos que podem vir com esses fundos todos. E eles querem, e eu acho que as populações merecem receber esses fundos e se desenvolverem. Agora, vários governadores do país, negacionistas, não compareceram. Ou da tendência política. No Rio Grande do Sul, compareceu porque lá as mudanças climáticas foram violentas, né? Ele sofreu na carne isso. Então, ele tinha que estar aqui. Ele esteve aqui, elogiou a organização, elogiou que aqui todo o porto foi urbanizado, né? Primeiro, no início dos anos 2000, com a estação das docas, e agora completou. Toda a parte que eu falei do Parque de Biotecnologia, do Museu das Amazônias, do novo hotel, a galera está toda nessa área portuária à beira do Rio, na beira da Bahia e do Guajará. Então, o sentimento, eu concordo com você, o sentimento, e espero que a população reconheça isso, é que o governo federal o Lula fez o seu papel, de colocar a Amazônia como protagonista, né, e o Brasil como protagonista da discussão ambiental. Esperamos que os resultados sejam os melhores, não? Porque cada COP, a gente vê que os progressos não são tão intensos. A questão do financiamento dos Estados Unidos, com o governo negacionista, então não vai investir a Europa vai investir, mas é investimento que tem menos dinheiro. Alguns países, a Noruega,
própria Alemanha vai contribuir e tal. Esperamos que isso aconteça e os resultados sejam os melhores possíveis. Tem uma discussão muito grande na questão dos combustíveis fósseis. Por exemplo, os governadores da Amazônia estão defendendo a questão da margem equatorial, da pesquisa do petróleo, da exploração na margem equatorial. Eu atendo. E o Lula fez uma proposta interessante que colocou na mesa uma proposta interessante, que parte do dinheiro desses combustíveis fósseis sejam aplicados na transição energética. Né? Então, eu acho que é uma saída. É difícil aqui na Amazônia, ou qualquer lugar do país, dizer não fazer pesquisa, já que a Guiana está explorando com muito bem, quer dizer, o petróleo não termina na Guiana, ele se estende. Então, obviamente, tem petróleo naquela área. Sim. Então, essa transição aqui está sendo discutida e ferozmente como vai ser essa transição. Se não explora, e se explora, esse dinheiro seja investido na transição energética. É isso. Essa questão, inclusive, da margem equatorial, a própria população parece que já aceita e já, segundo as pesquisas, inicialmente havia uma resistência grande, cerca de quase 70% dos entrevistados era contra a exploração ali, e hoje esse quadro mudou, já está mais dividido, em torno de 50% para lá, 50% para cá. E a verdade é essa, a verdade é que esses recursos vão ser explorados de um jeito ou de outro, né? Temos aí agora essa questão da Venezuela, né? Essas agressões aí dos Estados Unidos, na iminência de haver um ataque frontal contra a Venezuela, e nós sabemos que por trás disso tudo tem os interesses norte-americanos no petróleo da Venezuela. Claro. E se o Brasil não ocupar, daqui a pouco quem ocupa são eles, né? A verdade é essa. E, enfim, mas eu acho que isso fortalece ainda mais essa COP30, a realização dessa COP30 na Amazônia, em Belém, né? Como no sentido de um fortalecimento mesmo dos nossos potenciais, né? Na região norte do país, e a ideia, a convicção de que as mudanças climáticas precisam ser mitigadas, precisa haver um retorno a condições ambientais mais favoráveis, mas não se pode esquecer também que no centro de tudo isso está o homem, está a necessidade de desenvolvimento humano, né? Então, Paulo, eu quero te agradecer a participação, fiquei muito contente de podermos conversar novamente aqui, né? Desejo aí um bom final de COP para você e depois voltaremos em outra oportunidade a falar aqui no Fio da História. Com certeza. Foi um prazer falar com você, estou à sua disposição. Só para essa questão da pesquisa sobre a questão da margem equatorial, existe uma pressão, principalmente dos prefeitos, por exemplo. As prefeituras que seriam beneficiadas, além do estado do Amapá, mais próximo, do estado do Pará, mas principalmente a região do Paraná, que tem um IPH muito baixo. Então, essas prefeituras estão principalmente nos royalties do petróleo. E a população, até pelas informações que ela tem dos municípios que recebem os royalties, no desenvolvimento que aconteceu, desses municípios que receberam royalties, então existe uma expectativa grande. Né? E também na questão do emprego e da renda. A questão também do emprego e renda, obviamente. Sim, é isso. Bom, mais uma vez, obrigado por sua participação
E ficamos por aqui até a próxima oportunidade. Paulo Faustino. Um grande abraço, obrigado aí pela oportunidade e estou aqui à sua disposição. Obrigado.